a capacidade dele traçar muito bem a informação, né? Escute aqui o que ele vai dizer. Filipenses 2, versículo 1. Olha bem o que ele vai dizer. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranhamentos e afeto e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é próprio seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Fecha teus olhos. Eterno Pai Celestial, Paulo está ensinando uma coisa muito importante que está dentro do cristianismo, Pai. Que possamos ser humildes, sinceros e possamos servir de todo o nosso coração a todos os filhos, a todos que estão próximos e ter essa sabedoria que vem do alto. Por isso, Pai, abençoa os teus filhos, os guarda e os proteja no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que é muito importante e que é a base do cristianismo, tá? Mas é em relação à condição que é a questão mais importante que temos no cristianismo, que você vai ver em todos os pontos, será a obediência. Tudo começa pela obediência. O problema é que hoje isso não é muito colocado, né? Mas vamos ver se a gente coloca isso com uma forma mais clara para a gente poder colocar isso, né? Paulo, ele imprime uma informação que ele está querendo dizer assim, ó, olha só o primeiro versículo que ele vai usar aqui, né? Se há algum conforto em Cristo. Ele não está falando da tua pessoa, ele está dizendo assim, ó, será que Cristo tem conforto? Você deve pensar sobre isso. Daí ele vai continuar. Se há uma consolação, né, de amor, se há alguma comunhão de espírito, e se há algum entranhamento de afeto, de compaixão, então ele está colocando tudo isso, direcionando a posição da palavra de Deus em Cristo Jesus. Então ele está querendo que o cristão analise se isso não tem em Cristo. Então ele vai imprimir esse pensamento para depois colocar os pontos mais importantes que ele vai continuar dizendo. Completai o meu gozo. Olha só, ele como um líder, ele está vendo esse processo, ele vai dizer assim, completai esse gozo, para que sintais o mesmo. Ele está dizendo em relação a uma congregação sentir a mesma coisa. Essa questão, irmão, de a gente pensar que a gente sente uma coisa diferente do outro, não. Isso está relacionado a quando você está em Cristo. Esse gozo tem que estar em qualquer um dos irmãos que estão nascidos de novo. Completai o meu gozo para que sintai o mesmo. Tendo o mesmo, daí ele vai dizer, ó, o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Então ele coloca isso claramente para nós, que o irmão que está lá, pode ser pequenininho, nosso irmão vai sentir a mesma coisa que eu vou sentir, porque isso vem do Espírito, e o amor vem sempre de Deus. Agora eu quero colocar esse outro ponto aqui, ó. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superior a si mesmo. Esse é o ponto mais difícil também, irmão, da vida cristã. Considerar o outro mais. Sabe por quê? A gente vive numa era que essa era aqui, quer ver? Vou mostrar para você. A nossa era
era para adorar a Deus, né? Era para adorar a Deus. Só que, e na nossa era, tem um fulano chamado eu. Tem um fulano chamado eu. E esse fulano, na nossa era, é o que mais é divulgado hoje. É o que mais imprime. Tanto se você observar o que está acontecendo com a inclinação da religião, vamos considerar a religião porque ela está inclinada ao eu. O eu aqui, você lembra o irmão Bruno falar do eu? Ele falava sobre o eu. E essa questão do eu é o maior problema hoje, porque nós estamos usando algumas coisas na nossa vida inclinada ao eu. E muitas músicas aí fora, que são ditas cristãs, elas também estão inclinadas ao eu. Por quê? Isso aí gera uma forma. Aqui interessante esse eu. Eu sou capaz. Tá bonito? Eu vou vencer. Olha só. Tirou daqui e passou para cá. Porque a palavra diz que a gente devia ser humilde, né? A gente devia ser humilde. Mas a ideia do eu é tudo, quando você perceber isso aí, você vai entender o que eu vou dizer. O eu, tudo roda em torno de ti. O eu te afasta de Deus. Porque se eu humano falar assim, ó, eu sou capaz, eu tirei toda a glória de Deus. Ele é o meu Senhor. E Ele recebe toda a glória. Por isso que você vai perceber o que Paulo está fazendo aqui. Ele entra nesse assunto e depois, no mesmo capítulo, você vai perceber uma coisa que eu já li muitas vezes para vocês, mas eu quero ler de novo. Ó, ele vai dizer assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele para aqui. Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Então, se Cristo está aqui, como se fosse estar aqui, Ele não quis se engrandecer, mas Ele quis engrandecer a Deus. Só que esse tempo que nós vivemos, as pessoas precisam disso. Interessante, né? Eu sou capaz, eu vou vencer, eu tenho poder, eu vou conseguir isso, eu vou conquistar aquilo. Para alimentar o ego dela. O ego. Só que isso para Deus não vai ajudar ele nunca. Ou ela, ou ele. Porque temos que se libertar disso para reconhecer. Por isso que a palavra diz, eu sou mais que capaz em Cristo Jesus. Eu estou definindo aonde que eu sou capaz. Então, isso é importante porque a gente vai entender que muitos e muitas pessoas dentro da igreja têm essa ideia. Vou dar um exemplo, não sou bom de música, mas vou dar um exemplo, uma ideia para você entender. Quando ele fala assim, ó, agora Deus vai me abençoar e eu vou vencer e eles vão ver. Olha só, tirou toda uma estrutura que ele está imaginando que Deus vai abençoar ele, vai produzir aquilo, mas para aqueles ver. A irmã entendeu? Aqueles ver. Não é assim que Deus faz. Você entende o que acontece, né? Nessas músicas produz de novo o ego. Cresce o ego da pessoa, enche a pessoa e não a inclinação a Deus. Então temos que rever esse ponto, porque eu quero levar um pouquinho à frente sobre essa questão, né? Então ele vai dizer assim, ó,
Ele vai usar a mesma, revelação de Deus, irmão Bruno falando, Filipenses, ele vai usar a mesma leitura. Se há, pois, alguma consolação em Cristo, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão em espírito, se há entranhas de misericórdia, completai o meu gozo, para que tenhamos os mesmos sentimentos. Você viu? O sentimento vai ser o mesmo, tendo o mesmo amor, sendo de acordo com a sua mente, nada seja feito por contenda ou vanglória, mas com humildade e espírito, para cada um considerar o outro superior a si mesmo. Se eu tenho eu considero o outro mais? Nunca. E aqui é o maior problema, porque se eu não considero aquele mais, eu não sou humilde, e nunca fui. Aí está o problema, porque eu faço do meu jeito, da minha convicção, da minha maneira, não aceito nenhuma sugestão, e aqui mora o perigo. E ele vai considerar aqui, como humildade de espírito, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é seu, mas cada um também para as coisas dos outros. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então o irmão Bruno vai trazendo essa ponta para depois dizer assim, deu o homem, humilhou-se a si mesmo e trouxe a obediência até a morte de cruz. Está na Escritura. Jesus morreu obediente. Então, quando a gente começa a trabalhar o cristianismo, a gente tem que saber que a primeira fase de um filho de Deus é a obediência. E Deus, você lembra que eu falei domingo que o irmão Brana teve que aprender a ser obediente? E perdeu muito alto por ouvir? Porque a obediência está na direção de Deus. E quando Deus leva ele naquela situação, naquele dia lá na pesca, que ele viu todo aquele processo, que ele viu a questão pentecostal, que ele viu a unção entrando nele, irmão, lá a unção de Deus entrou nele. E houve um avivamento dentro daquele culto. E todos os pastores pegaram assim, pregue lá para mim. Vem lá pregar para mim, vem lá pregar. Então ali existia uma grande unção sobre ele. E ele queria receber a mesma coisa que aquele senhor de 80 anos que começou a pregar. E Deus deu isso a ele. Por isso que quando ele volta, ele sabe que aquilo ali é Deus. E ele é barrado pela situação de não sair como diz, né? Não vou sair dessa igreja para ir na outra. Mas não é isso. O segredo era outra coisa, né? Reconhecer a voz de Deus. E ele pagou um preço alto pela obediência. Como é um profeta, irmão, preste bem atenção. Deus tem que corrigir altamente para ele estar aperfeiçoado para o serviço dele. Vamos gravar isso. Obediência total dá o direito ao... Está aqui? Está muito claro isso, né? Então vamos para frente, então. Agora, isso novamente não é para nós mesmos, porque você não tem comunhão com o Espírito consigo mesmo. Companheirismo são dois companheiros em um barco. O irmão Bruno vai dizer isso, né? Ele vai usar essa expressão. Quer companheirismo? O Espírito Santo está contigo? Então tem que estar unido nisso. Eu não posso, com o meu espírito só, ter companheirismo comigo mesmo. Quer dizer, o meu espírito humano, não posso ter companheirismo comigo. Agora, o Espírito Santo, com o meu Espírito Santo, eu posso ter companheirismo. Por isso que o irmão Bruno vai dizer, é dois num barco. Companheirismo é isso. Agora, ele vai definir as coisas aqui, Cumpra a minha alegria, para que sejais iguais, tendo o mesmo amor, a mesma unanimidade. Como podemos ser iguais? Mesmo amor e unanimidade. Ele nos dá a resposta. Então, se somos de uma só mente. Você entende? Como vou ter o meu amor? Como vou ter a minha unidade? Se a gente tem a mesma mente. A mente de quem? Essa mente que o irmão Bruno vai dizer, de Cristo. Eis como devemos agir. Que nada seja feito por contenda ou vanglória. De novo ele vai falar isso, né? Agora, glória, vá, e feito as duas palavras. Daí ele vai usar que é kenio,
em relação a doxa, ele quer usar uma palavra aqui, irmão, que a doxa é a glória de Deus em relação à justiça de Deus, o que Deus pensa. Agora, da outra, o quênio, que é antes dessa palavra, ele vai dizer assim, significa a glória vazia, que é o autor da glória. Ele vai dizer o egocentrismo. Egocentrismo é essa palavra que é o eu. Tudo tem que rodar ao redor do eu. Ele vai dizer, então você morre para o egocentrismo. Ele continua, mas com humildade mental, que cada um considere o outro melhor do que a si mesmo. Em outras palavras, se você estimar os outros melhor do que você mesmo, você não tem nenhum pensamento de egocentrismo. Você entende isso? Daí você vai dizer para mim assim, mas Moran, tem coisas aí que eu tenho conhecimento. Amém, que você tenha conhecimento, sabedoria, para descer e saber levar. Vamos tentar assim, um pai tem que descer ao nível do filho, para depois levantar ele junto contigo. Em tempos passados era diferente, irmão. Em tempos passados era o reino, né? Mas vamos tirar esse pensamento agora. Um pai tem que baixar para depois subir. Jesus Cristo se baixou, baixou, se tornou servo, se tornou homem, se tornou servo, para levantar a igreja. Mesmo princípio. Deus, ele saiu da sua eternidade, entrou no templo para se manifestar. Porque ele não precisava nada disso, irmão. O que Deus precisava? Precisava de nós? O que Deus queria? Uma família. E nós fizemos parte dessa família. Por isso que ele veio, entrou no templo. Cristo se manifestou, Deus se manifesta em Cristo. E agora ele quer produzir uma família. Agora uma família, que nível que ele quer produzir? Ele não quer que você seja um egocêntrico, né? Já pensasse? Pense, irmão. A partir de agora, você tem todo o poder. O que você vai fazer? Você tem todo o poder. O que você vai fazer? Você tem todo o poder. O que você vai fazer? Talvez vai fazer um planeta para ele e ele vai morar sozinho. Outra vai fazer outro planeta para ela, vai morar sozinho. Ele não precisa nem me visitar. Você entendeu? Olha a nossa mente. Olha as nossas ações. Como conduzimos nossas vidas agora. É o que a gente vai ser lá. Será? Não entra. É aí que está o problema. Não entra, irmão. Por quê? Se lembra uma vez que eu falei para vocês sobre essa questão? Se eu tenho algum restício com qualquer alguém, o que acontece? Na eternidade ele vai vindo pequenininho. Como é uma eternidade, vai crescer. É interessante, né? Porque eu posso ter uma coisinha bem pequenininha aqui, mas na eternidade é uma coisa que não tem tempo. Quando vai chegar um tempo, isso aqui está muito grande e você não vai querer viver na eternidade. Porque começou miudinho e se agigantou. Por isso que o irmão Brana diz, quando você vai para a eternidade, você não tem que ter nada te trancando, nada. Pega uma balança, bota ali, não tem nada. Parece difícil, né? Mas como é que eu posso fazer isso? Se eu tenho conflitos, alguns problemas, alguns pensamentos, algumas ações, é onde você está se deparando? Aonde você está parando? É isso que Paulo está falando. Se algum conforto em Cristo, você entende? Conforto em Cristo. Entre ali. Porque é dessa maneira que a gente vai sair da cilada. Porque Satanás, ele imprime uma cilada, irmão, que é assim, ele cria momentos em nossas vidas para gerar problemas. E eu quero ler isso aqui para você. Olha só, deixa eu pegar aqui. Eu tenho aqui, Escute bem. O irmão Brana nos diz que também temos que ter cuidados, olha só,
Porque as pessoas são rebeldes. Isso não é leitinho, hein? O que eu vou falar para você hoje não é leitinho, mas é para você entender. Porque as pessoas são rebeldes. Porém, nós leva a pecar contra Deus, assim como fez até mesmo como Moisés. Moisés pecou contra Deus? Você se lembra onde? Na rocha, irmã. Cristo já estava ferido. E não era para ele bater, era para ele falar. Mas pela raiva que ele estava do povo que estava pressionando ele, ele faz o quê? Bate. Aí é o primeiro ponto. E o irmão Manuel vai dizer isso aqui, pode nos levar a pecar contra Deus, assim como fez até mesmo com Moisés, o ungido de Deus, como fez Eliseu, agir contra o Espírito de Cristo nele. Olha que está aqui, Eliseu tem o Espírito de Cristo, mas em relação àquelas brincadeiras que aqueles rapazinhos fizeram, chamando ele de careca, ele se irou e amaldiçoou. Mas o Espírito de Cristo tinha que estar nele, mas não essa era a vontade de Deus. Mas ele acionou uma maldição sobre as crianças. Está vendo? A questão de ser rebelde é o que eu vou explicar para você. Aqueles que são rebeldes produz isso para um filho de Deus produzir uma maldição. Está vendo o que acontece? Você acha que é fácil? Se homens grandes que estavam cheios do poder de Deus agiram dessa maneira, tem vezes que você fica bravo ou você nunca ficou bravo? Eu acho meio difícil, né? Eu acho meio difícil você não ficar bravo, né? Porque acontece, essa é uma natureza humana. Olha só, o irmão Mano vai dizer aqui, maior testemunho que João. Você percebe que um desse tipo pode enviar uma alma para o inferno? Quantos acreditam que Moisés foi um profeta? Quantos acreditam que ele desobedeceu a Deus? Certamente, Deus disse, vá lá e fale com a rocha. Não a machuque, mas já foi ferida por uma vez. Esse era Cristo. E isso está certo. Você percebeu? Ele está falando de rebeldes. Que, irmão, sempre vai existir isso no meio da igreja. Não me leve a mal. Não me leve a mal o que eu estou falando. Não estou apontando um, não estou apontando outro. Não. Eu só estou ensinando o que acontece. Com Moisés aconteceu, com Eliseu aconteceu, e vários outros homens de Deus aconteceu. E eu quero colocar isso dessa maneira aqui. Ele vai abrir. Então Deus nos chamou para obediência. Ele diz: a obediência melhor do que o sacrifício. Portanto, os filhos de Deus terão um atributo que superará todos os outros atributos, que é a obediência a Deus, a sua palavra. Você agora entende? O que é um filho de Deus? Ele é obediente à palavra. Ele não tem outra ação. Você vai ver a natureza. Por isso que, você se lembra que o irmão Brandejo? Deixa eu falar 2 minutos com um homem, eu saberei se ele tem o Espírito Santo. Porque ele nunca irá contra a palavra. Aquele homem nunca irá contra a palavra. Ele tem essa qualificação. Porque a natureza dele está ali. E a obediência é a forma de Deus qualificar o homem. Vamos entender isso aqui, irmão. Abraão, sai da tua parentela, vem. Vai ele. Ele faz, ele tem obediência. Agora, Deus, para testar ele, tem que dar a bênção a ele. Não sei se você entende. Eu prefiro, para mim testar, Deus tem que dar a bênção. E agora, depois da bênção, Ele vai te testar. Aqui é o ponto que muitos falham. Você recebe a bênção e afrouxa. E agora Deus vai proceder um teste. E você não passa no teste. Você está entendendo? Olha, vamos olhar os hebreus. A terra é sua, é prometida de Deus.
é de vocês. Eles vêm pelo deserto, 5 dias para chegar na terra, 40 anos ficaram. Mas quando eles chegam bem na fronteira, o que acontece? Ali é a bênção, ali estão sendo testados. Muitos ficaram e poucos entraram. Isso aí você vai saber bem disso aí. Por quê? O povo mesmo que saiu do Egito, só entrou 2. Povo, 2 milhões que saíram do Egito, só entrou 2 que eram de maior de idade quando saíram do Egito. Já pensou nisso, irmão? Você já mediu isso? Só por questão de obediência. Moisés sobe um monte. Quem está no lado dele? Josué. O que faz Josué? Ele é o capitão que comanda um exército. Mais jovem, Moisés já tem mais idade, ele é o capitão, mas altamente obediente a Moisés. Você percebe que a obediência não está só relacionada em direção a Deus? Você entende o que eu quero dizer? Para você ter essa posição, você também teve que ser obediente a alguém. Sempre assim, irmão. Para Deus abençoar você. Porque quando você é abençoado por uma liderança, Deus vai te abençoar. A obediência é isso, irmão. Queria eu poder abrir mais informações claras assim para você, irmão. Muitas vezes, quando você está debaixo de uma liderança e a pessoa diz assim, ó, vamos fazer assim. Mesmo que você acha que não é bom assim, você pode dizer, irmão, eu acho que não é bom assim, mas vamos tomar essa posição, porque a liderança precisa só de alguém que direcione. Não porque ele é mais capaz, mas ele precisa porque Deus quer que a liderança mantenha esse caminho. E isso, irmão, você percebe, olha só, Moisés vem. Quem é a liderança? É Moisés, não é Josué. Quando Moisés morre, quem é a liderança? Josué. Agora Josué, ele recebe uma inspiração. Olha só, aqui que é importante. Moisés não tinha essa inspiração ainda. Moisés vem. Como ele feriu a rocha, ele não entra, ele só vê a terra. Mas ele não tem essa inspiração como Josué tem. Então Deus tem que tirar ele para Josué produzir a inspiração de colocar cada tribo em seu lugar naquela terra que ia receber. E isso pertencia a Josué. Por isso que Moisés vai saindo e Josué vai tomando a posição. Daí tu vai entender o que acontece com Caleb, né? Que o irmão Branham vai dizer que é a igreja que segue a liderança do Espírito Santo. Porque Josué simboliza Cristo, o Salvador. Isso o mensageiro sempre colocou isso para dar uma informação a você. Olha aqui, ele vai dizer assim, ó. Observe o que o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 1 e 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito Santo, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Observe que ele diz que antes mesmo nossa eleição, a santificação do Espírito leva a uma coisa que é obediência. Até mesmo Jesus Cristo, o Filho prometido de Deus, foi castigado e sofreu para aprender a obediência. Você está vendo o que está acontecendo aqui? Jesus foi provado, amadureceu por aquilo que ele amava, mas obediência. Tanto que o irmão Branham diz na mensagem, que diz que foi moldado o caráter de Cristo, foi aperfeiçoado. Já pensasse? Mas como Jesus foi aperfeiçoado? Foi aperfeiçoado. Aperfeiçoado onde? No sofrimento. Olha aqui. Observe que ele diz que até mesmo nossa eleição é a santificação do Espírito, leva a uma coisa que é a obediência. Até Jesus Cristo, o Filho primogênito de Deus, foi castigado e sofreu para aprender a obediência. Hebreus 5:8, se você quiser guardar. Embora sendo filho,
Essa é a escritura. Embora sendo filho, aprendeu a ser obediente pelas coisas que sofreu. E foi assim que ele se tornou perfeito através do sofrimento. Você tem coragem de fazer o teu filho sofrer? A tua filha sofrer? Pense nisso. Deus fez. Né? A gente é muito bonzinho, né? Você entendeu? Porque está na disciplina, irmão. A obediência prova se aquele filho ele está aprendendo a disciplina. Talvez outro dia eu falo sobre essa questão para você. Ele vai dizer: o sofrimento, sendo aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Você entendeu? Ele se torna o autor. Agora, quem obedece a Cristo recebe a bênção. Isso está clarinho, irmão. Se você olhar, eu vou até abrir aqui para você. Eu vou ler na Hebreus, só para a gente voltar aqui, só esse pedacinho. No capítulo 5, no verso 8, se você quiser abrir. Ele vai dizer assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ele padeceu por quem? Pela sua família? Pelos seus irmãos? E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos que lhe obedecem. Você entendeu? Você se lembra que ele é o primogênito, o unigênito? Ele cumpriu, ele se tornou. Esse é meu filho, ao que eu tenho prazer. Ouviu. Você percebeu aqui? Agora, se você é o filho obediente que está escutando o filho mais velho e você está se amadurecendo nele, você também será aquele que vai poder ajudar outro a ser obediente também. Esse é um processo, irmão. Sem obediência você não vai chegar em lugar nenhum. E a obediência vai cair em uma coisa, irmão, que aqui, olha, escute bem aqui, Em seu sermão, Jeová Jireh, o irmão Branham vai dizer assim, grande teste. Agora Abraão, depois de ter tomado essas coisas maravilhosas, ele foi testado. Depois que ele recebeu a bênção, Abraão foi testado. Olha só, olha o que o irmão Branham está falando. Depois que ele recebe a bênção, ele foi testado. Agora, aí que as pessoas falham, o irmão Branham vai dizer. Agora, ouça bem, atentamente agora. Não perca, a Bíblia diz que todo filho que vem a Deus deve ser primeiro castigado. Essa é a parte que ninguém gosta, né? Castigado, açoitado. E se não podemos suportar o castigo, nós tornamos filhos bastardos e não filhos de Deus. Isto prova que nossa fé não era o que dizemos que era. Não temos o que professar ter agora. Estamos entrando em algum calvinismo. Ele está falando de calvinismo, né? Realmente bom agora. Então temos que observar isso. Agora observe, todo filho que vem a Deus deve ser castigado. A palavra chicote. Cortá-lo em pedaço, derrubá-lo, cada credo debaixo dele. Vê? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Você já está pensando que é bater no filho. Se você está pensando isso, você está mal enganado. Olha só como é que é a leitura. Tem vezes que a gente começa a pensar assim, eu tenho que pegar e espancar meu filho, eu tenho que bater. Não é nada disso que ele está falando. Olha só o que ele está falando aqui, Preste atenção, porque senão tem vezes que você vai sair pensando assim que tem que bater. Olha aqui. Observe, todo filho que vem a Deus deve ser castigado. A palavra chicoteado, cortado em pedaços. Já pensaste fazer isso? Derrubar cada credo debaixo dele. Agora você entendeu? Chicoteado, isso está errado. Isso é credo. Isso não é a palavra de Deus. Isso aí, batismo em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, não é a palavra. Você está ensinando o que é. Então ele está dando uma condição se ele vai receber ou não. Daí é isso que o irmão está colocando aqui. Daí ele vai dizer assim, crédulos debaixo dele. Vê, provando, vê se ele é um filho de Deus.
Agora Abraão, depois que ele recebeu a bênção, foi depois testado. Testado no quê? Na convicção do que ele estava tomando. Irmão, olha só. Já pensasse, você não pode ter um filho, a tua esposa não pode ter um filho. Deus chega para dizer assim, você vai ter um filho. Fala contigo, come contigo e tu diz tudo aquilo, Senhor, vá lá, prepara aí o leite, prepara o queijo, prepara o pão, eu vou matar um novilho, vou matar e vou comer com você. Já pensou assim nisso? Daí que a gente vai entender, e ele fala, ele diz assim, acho que Sara riu. Então, todos esses processos, será que não aperfeiçoou a fé de Abraão? Quando Deus fala assim, eu quero teu filho, será que não tem alguma coisa ali no teste, que Abraão já estava se aperfeiçoando antes? Você pensa nisso, pense nisso, irmão. Está sendo feito um teste, mas ele já está passando, é como se fosse assim, ele foi para a escola, já está tirando nota boa, ele está processando isso ali, está fazendo aquelas coisas todas, ele está entendendo toda a palavra de Deus, agora Deus vai fazer o teste. Será que ele vai rodar no teste? Não roda, é isso que eu quero que você entenda. Porque você não tem que ter medo disso, porque você, quando está passando pelo processo, você está aprendendo. A hora que chegar o teste, você sabe o que dizer e como conduzir. O que ele falou para a esposa? Eu e o menino vão o quê? E voltaremos. Já pensou? Você faria isso? Deus falou assim, eu quero teu filho, vai lá, mata ele lá no monte de Moriá. Agora, olha só Abraão, a tranquilidade que ele tem em relações. Vamos adorar. Vamos voltar. Você está pensando aqui? Será que Abraão estava jogando palavras? Você está vendo? Aqui mostra a condição, porque Abraão é o pai da fé. Ele imprime o pensamento e ele já sabe como é isso. Vou mostrar uma coisa para você, igual Davi. Você lembra do Davi no templo? Orando por aquele menino? Problema do menino que não sei, e Deus não deixou nascer? Deixou nascer, mas não resistiu? Mas por quê? E quando ele termina ali, que sabe que o menino morreu, ele levanta e pede comida e começa a comer. Estranho, né? Você vai dizer assim, Davi não tinha nenhum sentimento. Você vai dizer isso? Não, Davi não tinha nenhum sentimento. Não é isso. Davi sabia que Deus podia fazer todas as coisas, mas se ele não cumpriu, ele se levantaria, tomaria uma posição e continuaria à frente. Ele sabe disso. Assim é um cristão, ele tem que saber. Vai fazer todas as coisas? Vai. Se é essa a vontade, eu sei que ele pode fazer todas as coisas. Ele pode ressuscitar um menino, ele pode fazer isso, ele pode fazer aquilo. Mas se não é essa a vontade de Deus, eu levanto e prossigo. Quer ver um bem próximo a nós? Não, Bruno. Viu toda a situação, Satanás estava cirandando o coração dele, ele já estava em desespero, mas ele chega e recebe a palavra que ancora no coração dele. Ele deu, né? Ele levou. Você começa a entender o poder que está aqui, irmão? Poder que vai produzir obediência total à palavra de Deus. Por isso que ele vai reforçar esse pensamento. Deixa eu só finalizar isso aqui para você, irmão. Isso prova que a nossa fé não era o que dizemos que era, né? Daí ele vai dizer, aqui ó, Jesus a porta. Observe o que o nosso Senhor diz, todo aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguição. Irmão, toda a vida que você viver fielmente em Cristo Jesus, você sofrerá perseguição. Não esqueça disso. Só que tem uma coisa importante aqui, irmão, tem uma coisa importante, você vai sofrer perseguição, mas você já está aperfeiçoado para passar por isso, né? Ou ainda não? Sem exceção, todo filho que vem a Deus deve ser provado. E se não podemos suportar o castigo, então a Escritura diz que nós, os pensamentos são os próprios. Opa, não é aqui. Então a Escritura diz que nós,
nossos pensamentos, seus próprios raciocínios sem o próprio cálculo. Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levanta o cativo do pensamento, a obediência a Cristo. Traga cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você vê o que o irmão Branham está dizendo? Você está numa batalha, você está num conflito. Você tem que saber como Cristo pensa, para você ter o mesmo pensamento em Cristo, para controlar aquele pensamento. Ficou difícil? Olha só, estou num conflito. Eu sei que vou ser atacado, e o ataque é por palavra. Sempre a maioria, todas as guerras começam por palavra. O ataque chegou. Agora eu tenho que submeter a minha mente, a mente de Cristo, como Ele iria fazer isto. Por que perdemos as batalhas? Porque usamos os sentimentos nossos no momento. O que você acha de Jesus passando a mão no dedo, riscando? O que você acha? Olha só, está aqui. O que ele está fazendo? Quando você se aquieta, o que acontece? Alguém está tipo, e você se aquieta. O que aquela pessoa fica? O que ela pensa? O que ele pensa? Tu vai tirar ele do foco. Tu vai tirar ela do foco. E agora é a habilidade que você vai usar a palavra. Aí tem várias maneiras que você pode usar. Jesus usou de uma maneira que ele usou uma expressão que você já conhece muito bem, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Isso é uma expressão para dar uma informação para você. Você pode usar outras coisas com bastante sabedoria. Quando você atinge a maioridade, não é difícil você dizer assim, eu amo esse irmão. Enquanto você ainda tiver conflito com você, você não consegue amar. Mas quando você tem isso, você ama verdadeiramente. E você não tem dúvida de falar. Por quê? Essa é a natureza de Cristo, irmão. Eu amar meu irmão, a minha irmã, meu irmão, amar meu inimigo, amar quem for. Eu acho que eu não tenho inimigo, mas se alguém tem um inimigo, vou fazer o quê? Amar. Eu não tenho essa dificuldade em relação a qualquer pessoa lá fora. Você entende isso? Isso vem de Deus. É uma produção que produz de Deus. Você não tem que se... irmão, mas tem coisas que dá para se irar. Momentos não produzem quem é você. Você entende isso? Momentos não produzem quem é você. Eu posso fazer uma coisa errada num momento, mas no mesmo tempo eu já me arrependi. Sabia? No mesmo tempo eu falo assim, eu não devia ter feito isso. Porque momentos são ciladas e você está em processo de crescimento. E isso, irmão, é importante nós sabermos, porque Jesus, ele trabalhou nesse sentido. Por isso que ele sempre vai dizer assim, ele vai sempre dizer assim, eu faço o que meu pai diz para fazer, eu faço o que eu vejo meu pai fazendo. Ele está imprimindo uma coisa, olha só, não vê se não está imprimindo isso aqui, Você conhece a palavra? Se a palavra está dizendo isso, por que eu não faço? Está vendo? Só que é isso que vai ser. Eu posso dizer assim, eu só faço o que meu pai está dizendo, porque meu pai está aqui, todas as palavras do meu pai estão escritas, ele me define, ele me diz quem eu sou. Então é nesse parâmetro que a gente tem que ter a mente de Cristo. Amém? Vamos passar para uma parte ali, a gente tem um tempinho, né? Feche os teus olhos. Pai, ajuda-nos, Pai, a sermos obedientes. Quando trabalhamos dessa maneira, Pai, controlamos todas as coisas? Não. O Espírito Santo controla as nossas vidas, Pai. Por isso, Pai, rendo-me a Ti, Senhor, e que essa igreja possa se render a Ti e estar controlada pelo Teu Espírito Santo. Conduza a nosso falar, conduza ao nosso agir, conduza ao nosso pensar. E, Pai, vamos ter um tempo contigo, que possamos entrar em Tua presença, lembrar que Tu és o Deus da glória
E Tu és o tremendo Deus que nos ajuda a poder passar pelas provas e lutas. Ajuda-nos, Pai, te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos passar para outra parte, né?